Mateus 26, versículo 73. Chegou lá? Amém, que bom. Mateus 26, 73. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Capítulo 27, versículo 1. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Abre lá comigo agora Mateus capítulo 7, para a gente encerrar a leitura, né? Mateus capítulo 7, versículo 1. Mateus 7, versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Só até aí, tá bom. Foi interessante a experiência que eu tive, particularmente com essa palavra que Deus me deu, porque geralmente a gente prega daquilo que Deus nos fala, e muitas das pregações a gente viveu algum dia, ou algumas, Deus me dá, e daqui a umas 2 semanas, 3, acontece algo que me lembra da palavra, e eu já tenho aquele ensino ali, aquele aprendizado. Mas foi interessante que essa palavra Deus me deu nessa semana, e quando Deus me deu essa palavra, eu passei por 2 situações que eu vi claro assim, eu vi nítido a palavra que Deus já tinha colocado no meu coração. E Deus ministrava no meu coração ao longo dessas 2 semanas sobre erros. Eu preguei há um tempo atrás, não sei quando aqui, que a gente precisa aprender a, de alguma forma, entenda, conviver, ou melhor, lidar com os erros. Os seus erros e os erros das outras pessoas. E o que Deus ministrou ao meu coração, que fato é que todos nós erramos. Amém? Você erra. E deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba. Você erra mais do que você imagina. Você erra, é fato. E você erra mais do que você imagina. Porque é difícil, muitas vezes, alguém conseguir nos convencer que nós estamos errados. Difícil é alguém conseguir conversar com a gente, difícil até é alguém ter coragem de conversar com a gente e mostrar o nosso erro. Mas nós erramos, nós falhamos. Adão lá no Éden, quando o mundo começou, Adão lá no Éden, ele já errou. Mas o mais importante não é o erro, porque a gente vai errar. O mais importante é o que você faz após o erro. Você vai errar, eu vou errar. Nós não somos perfeitos. Mas qual é a sua atitude? A sua primeira atitude após ter errado?
Nós lemos aqui a história lá em Mateus de Pedro e de Judas. Eu tentei ler só uma breve parte sobre Pedro, até porque vocês conhecem. Pedro disse que amava Jesus mais do que todos. Aí Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aí o galo cantou, Pedro se lembrou das palavras de Jesus, e a Bíblia diz que ele saiu chorando amargamente, ou copiosamente, né? Imagina Pedro assim, o desespero dele, do choro dele, de lembrar. Aquele que uma hora diz que ama Jesus mais do que todos, e de repente nega, e ele sai chorando. Nós continuamos no capítulo 27, aí chegou a vez de Judas. Quando ele percebeu trair sangue inocente, a reação dele foi que a Bíblia diz que ele ficou com remorsos. Ele começou a se remoer ali, mas a atitude de Judas, ao invés de alguma forma pedir perdão a Deus, falar com Jesus, correr Jesus, né? Soldados levando lá, pequei, me perdoa. Assim como Davi, que quando Davi errou, a primeira oração dele foi: diz, Deus, eu pequei contra os céus e contra ti. A primeira coisa que ele fez foi falar com Deus. Judas não, ele pegou as moedas, jogou lá, não quero esse dinheiro, e aí a Bíblia diz que ele se enforcou. Qual é a tua atitude, a tua primeira atitude, depois do erro? Você talvez, no sentido figurado, você se enforca, ou seja, você fica se condenando, você fica remoendo, você fica se culpando, você fica carregando um peso, você desiste de você mesmo, desiste de alguns planos, começa a não se ver mais merecedor, começa a não se ver mais capaz, você desiste de continuar construindo, sonhando, ou você faz como Pedro, alguém que teve um arrependimento genuíno, alguém que foi chorar amargamente, mas com aquele arrependimento genuíno. E aí depois, quando Jesus ressuscita, Jesus vem ao encontro de Pedro, tu também conhece. E aí Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E enfim, ali Pedro recomeçou. Nós precisamos saber e reconhecer que nós erramos. Nós vamos errar. Mas o mais importante é o que você faz depois do erro. Qual é a tua atitude? Porque tem muitas pessoas que, por algum erro, a vida delas pararam naquele erro. Por alguma circunstância, pode ser um erro da pessoa, ou um erro que alguém cometeu com ela, a vida dela para ali. Não, mas erraram comigo. Eu falei na live, né, não sei se foi nessa quarta ou na quarta-feira retrasada, da importância de estar na igreja aqui. Eu falei, né, que as pessoas têm comentado muito, né, já há bastante tempo, que a maior igreja é a igreja dos desigrejados, né? Ou seja, as pessoas que já fizeram parte de alguma igreja, seja, né, assembleia, seja qual for, universal, Senge, luterana, dádiva, enfim. E hoje não estão em nenhuma igreja, e a maior igreja que dizem é a igreja dos desigrejados. E a maioria dessas pessoas, de alguma forma, dizem que se machucaram na igreja. Ah, mas erraram comigo, mas machucaram mais o meu líder, mais o pastor, mais não sei o quê. Ai, mas me machuquei. Hoje não, mas eu não preciso de igreja. Igreja sou eu sou a casa de Deus, então enfim. Mas na verdade a vida delas de alguma forma parou por um erro. Que muitas vezes pode ser dela e ela não consegue reconhecer. E por isso que é tão importante você primeiro entender: ei, eu erro. E eu erro muitas vezes mais do que eu imagino. É interessante que Jesus, ele deu um gatilho para Pedro. Porque talvez Pedro não fosse perceber o erro dele. Aí Jesus disse: ei, Pedro, é o seguinte, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O galo cantou, foi como se fosse um gatilho, sabe? Pá! Bem que Jesus disse. E eu que estava me garantindo ali, não, nisso aqui eu não caio mais. Quantas vezes eu e você, né, dizemos: não, isso aqui, não, nisso eu não falho mais, não. Cresci, amadureci, fui transformado, não, nisso aqui não. E muitas vezes nós estamos errando naquela mesma área, numa mesma coisa que nós buscamos transformação, que nós buscamos amadurecimento, mas nós erramos ali e não percebemos.
Aí Jesus deu um gatilho para Pedro se lembrar: ei Pedro, olha só. Mas esse gatilho não era para Pedro se acusar, para Pedro se condenar, não era para Pedro ficar com remorso como Judas, mas entender: ei Pedro, você erra, meu querido. Mas o olhar de Jesus para Pedro continuava sendo um olhar de amor. Quando Davi errou, meu irmão, Davi não reconheceu sozinho. Precisou ouvir o profeta Natã contar para ele uma parábola, uma história que ele no começo não entendeu. Disse: não, um homem como esse aí, que tem uma ovelha, que tem várias ovelhas e pega daquele que tem uma, não, um homem desse você tem que matar. O profeta: Davi, é essa a tua medida? É assim que você julga? É assim que você mede? Mas quero te dizer que esse homem da parábola é você. Porque Deus te deu, disse: olha, o reino, as mulheres, naquela época, enfim, não vou entrar no contexto. E aí você foi lá e pegou a mulher de Urias e fez de tudo para que Urias morresse. Esse homem é você, Davi. Davi não se tocou do erro sozinho. Precisou ouvir um profeta. Você pode perceber que ele foi, a sabedoria de Deus. Contou uma história. E depois: mas é você que cometeu esse erro, Davi. A reação de Davi, querido, também não foi de remorsos. A reação de Davi é o Salmo 51. Quando ele disse: pai, eu pequei contra os céus e contra ti somente eu pequei. Mas muitas vezes, Deus envia pessoas que a gente não consegue dar ouvidos, a gente não está aberto para reconhecer, a gente está muito firmado na nossa convicção, na nossa certeza, a gente está muito firmado em nós. Não, eu sei, isso aqui é esse ponto. Falei com os homens na cela de quinta-feira, fiz com eles lá uma dinâmica, um exercício, para perceber que muitas vezes a gente não está vendo pelo ponto de vista do outro, a gente vê só pelo nosso próprio ponto de vista. E no nosso próprio ponto de vista, a gente se acha muito certo. Não, eu agi muito corretamente. Porque a gente não consegue perceber o ponto de vista do outro. A gente não consegue ter a empatia pelo outro. E muitas vezes Deus usa pessoas de alguma forma, e a gente não dá ouvidos aos gatilhos, às pessoas que Deus envia para falar ao nosso coração. E mais do que isso, querido, Provérbios diz: olha, não corrija o tolo ou o escarnecedor, porque vai trazer afronta para você. Corrija o sábio e ele te amará. Ou seja, talvez as pessoas nem tenham coragem de nos corrigir. Aí é pior ainda. Quando a única pessoa que consegue, entre aspas, nos confrontar é só o nosso pai, ou a nossa mãe, ou o nosso cônjuge. Só quem mora em casa que consegue nos corrigir. Se as pessoas não têm coragem de me corrigir ou de te corrigir, talvez nós transmitimos alguma coisa que não está legal. Talvez nós estamos com um comportamento, entenda por favor, com todo respeito, de tolo. E nós não estamos percebendo o nosso erro. E meu irmão, perceber o erro é bom, porque tu tem a oportunidade de buscar transformação. É o que nós cantamos aqui: olha, eu sou tua casa, eu sou tua morada. Deus muda as coisas de lugar, foi aquilo que a Thalia ministrou aqui. Deus limpa, transforma, cura. Mas eu não quero permanecer nos mesmos erros, porque, meu irmão, erros, infelizmente, trazem consequências. Então eu tenho a oportunidade de mudar, eu tenho a oportunidade de ser transformado. Mas será que nós estamos abertos para perceber o nosso erro? Qual é essa história do filho pródigo, né? Aquele que saiu de casa, errou, saiu de casa, gastou toda a herança do pai, estava comendo a comida dos porcos, aí ele retornou para casa. Quando ele retornou, com a reação do pai, braços abertos, abraçou, beijou o filho: vamos fazer uma festa, meu filho estava morto, mas reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aí qual foi a reação do irmão dele?
Ele olhou tudo aquilo, aquela festa que o pai estava fazendo, para alguém que tinha errado, tinha se arrependido, estava voltando, e o pai recebendo com amor, com festa, com alegria, e o coração dele se encheu de inveja. O coração dele ficou ali naquela revolta. Pai, como assim? Esse cara aí errou, fez um monte de coisa aí, e você trata ele assim, eu estava aqui contigo, tu não me deu nenhum cordeiro. Irmão, escuta o que eu vou te dizer. Quando você fica observando o erro do próximo, você não vê o seu próprio erro. Aquele irmão não percebeu a inveja, a amargura que estava no coração dele. Quando você fica muito focado no erro do outro, ah, não, mas o meu patrão, não, mas o meu esposo, a minha esposa, ah, mas o meu pai, ah, mas a minha mãe, você possivelmente não está vendo o seu próprio erro. E por isso eu li com você Mateus capítulo 7. Ele diz, olha, com a medida que você medir, medirão você. Porque todos erram. Jesus apenas contou uma parábola. O filho pródigo errou, mas o irmão do filho pródigo também errava. E talvez a pergunta é, ô irmão do filho pródigo, que eu não sei qual é o nome dele, ô irmão do filho pródigo, campeão, tu vai errar, sabia? Hoje foi o teu irmão mais novo, amanhã é você. E quando tu errar, tu quer que te tratem como? Tu quer que, quando você errar, tu quer que teu pai te expulse de casa? Teu pai te dá um pedala, um pescoçapa, pescotapa. Quer que faça o que com você? Que ele joga na tua cara? Ah, tu errou, hein? Te avisei, agora tu vai ficar aí fora. Como é que tu quer que te trate? Porque com a medida que você medir, vão te medir. Da forma como você julgar, vão te julgar, campeão. Ou seja, se quando as pessoas erram, você consegue amar as pessoas e perdoar as pessoas, meu irmão, quando você errar com elas, eles também vão te tratar com amor e perdão. Agora, se quando as pessoas erram, você despreza elas, você desiste delas, quando você errar, não vai ter vez para você. E você vai errar. Tu pode não reconhecer, mas você vai errar. Qual é a medida que você tem medido as pessoas? Qual é o olhar que tu tem olhado para as pessoas? Jesus continua e disse, por que repara tu o cisco que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu próprio olho? Ele é hipócrita. Tira primeiro a trave que está nos teus olhos, para que depois tu possa tirar o cisco do olho do teu irmão. Ou seja, olha primeiro para ti, vê primeiro os seus erros, olha para o teu interior primeiro, olha o som da motivação do teu coração. Com que motivação você fez aquilo, você falou aquilo, não interessa se parece certo, meu irmão, qual é a motivação, como se sentiu a pessoa, não interessa, olha para o teu interior. E aí você pode tirar uma trave no teu olho, e depois que tira, ele fala, aí você pode tirar o cisco dos olhos do teu irmão, ou seja, ainda tem pessoas que vão precisar de alguém para dizer, ei, meu irmão, um cisco ali, é uma coisa aqui que não está legal, não está bacana. Isso que tu está fazendo não foi legal. Irmão, eu assim, eu sou aquele cara que eu já parto do ponto de partida que eu erro, assim, sabe? Então eu sempre parto do ponto que eu sempre tenho a possibilidade de estar errado. Mesmo quando eu acho que estou certo. Eu parto do ponto que não, aonde foi que eu errei? Onde eu estou errando? E a minha oração para Deus é, Deus, me mostra, Pai. Não quero ficar na minha convicção, cheio de razão, cheio de certeza. Não, aonde eu, Pai? Aonde eu tenho errado? Transforma, muda de lugar. Irmão, é chato errar demais. Muito chato errar. Quem gosta, né? É muito chato. É ruim. Mas o que tu faz depois? Qual é a velocidade que você tenta consertar as coisas? Tem pessoas que erram e depois não conseguem mais acertar algumas áreas da vida. Minha esposa trabalhou no Banco Itaú durante muito tempo. Não sei se também foi muito, não. Queria que fosse mais, brincadeira. Ela trabalhou durante um tempo. E teve um senhor lá que ele foi demitido. Irmão, depois que foi demitido, ele não conseguiu se achar mais em lugar nenhum. Não conseguiu mais se estabelecer em lugar nenhum. A demissão foi por culpa dele, a demissão foi só porque empresa é assim, acontece, não bate meta, tchau, um abraço.
Não sei, mas aconteceu alguma coisa ali, o cara não conseguiu mais se consertar, não conseguiu mais ajustar a vida e colocar as coisas no lugar. Tem pessoas que passam por alguma experiência emocional ruim, seja na relação com os seus pais, seja no casamento, e depois elas não colocam as coisas no lugar, não conseguem. Qual é o próximo passo? Qual é o depois? E sabe o que eu mais tenho visto? Pessoas que muitas vezes elas ajustam as coisas no casamento, ajustam as coisas na empresa, no trabalho, na vida financeira, ajuda no lazer. Parece, está tudo ajustado. Parece tudo legal, olha, casamento, está top, está tudo legalzinho, vida emocional, empresa e tal. Elas buscam ajustar, arrumar essas coisas, consertar essas coisas, que também já preguei isso aqui um tempo atrás, que são pilares da nossa vida. Mas elas não se preocupam em como está a base, o fundamento. A base, o fundamento é Jesus, meu irmão. E muitas vezes nós estamos tentando de alguma forma colocar no lugar o nosso casamento, a nossa vida emocional. Estamos tentando colocar no lugar a nossa empresa, arrumar tudo. Estamos tentando colocar no lugar a nossa saúde física e a nossa saúde mental, arrumar tudo. Mas nós não nos preocupamos como é que está a base, a nossa vida espiritual, a nossa relação com Deus, que é por onde tu tinha que começar. Começa por ali. Começa na base. Começa a arrumar as coisas na base para que aquilo que vai crescer em cima, cresça nesse fundamento. Começa a trabalhar na base, que tu começa a fazer essas coisas, essas áreas da sua vida, a sua área de relacionamentos, seja ele com a esposa, com o marido, com os pais, com os amigos, saudável. A sua vida na empresa, a sua vida financeira, a sua saúde física. Mas muitas vezes eu e você, a gente está muito preocupado apenas com aquilo que é aparente. E a gente não se preocupa com aquilo que está interno. Aonde ninguém vê. E se você consertasse as coisas que ninguém vê, talvez aquilo que é aparente se ajustaria de forma muito mais natural. A questão é, qual é a tua atitude depois que você erra? E sabe que Deus tem ministrado muito no meu coração? Para eu ser rápido após um erro. Eu não posso demorar, querido. Eu tenho que ser rápido. E como eu te falei, eu tive 2 experiências essa semana. Deus me deu a palavra antes, depois eu tive 2 experiências. Uma foi que uma pessoa me ligou. Disse, Xandão, aconteceu um problema aqui, fiz isso e isso. Falei assim, tal. O que tu me disse, o que eu faço? Aí eu falei, liga para a pessoa e pede perdão. Procura ela, pede perdão. Mas Xandão é difícil, né? É. Mas a motivação foi certa, eu sei. Pede perdão. Vai lá. Passou um tempo, a pessoa me ligou. Xandão, foi bom demais, cara, que experiência boa, não sei o quê. Fiz o que tu falou, fui lá, pedi perdão, também pediu perdão para mim. A gente fez uma janta, a gente conversou e tal. Depois a gente ouviu um louvor junto, a gente orou, coisa gostosa, que legal. Meu irmão, muitas vezes tem coisas em nós que elas parecem estar no lugar, mas não estão. Elas parecem. Parece que a gente venceu uma coisa. Só parece. Parece que está ajustado. Só parece. Quando vem a dificuldade, quando vem a provação, quando vem o confronto, quando vem aquilo que te deixa um pouco desconfortável, aí algumas coisas que estão dentro vêm para fora e a gente vê, tem mais coisa aqui para ser ajustado. Tem bem mais coisa. Mas sabe qual é o legal? É que se a tua atitude após um erro, ela é positiva, ela é uma atitude de amor, de reconciliação, aquilo que a situação mostrou que tem que ser ajustado, é ajustado e as coisas ficam ainda melhores. Porque foi ajustado, porque veio à tona. Aí tudo fica ainda mais gostoso. No ambiente de amor, onde você pede perdão, onde as pessoas se abraçam, se perdoam, as coisas param de ficar fake.
para de ficar, não, eu não vou falar, para não ter problema, para não confrontar, mas aí tu não muda, eu não mudo, tu cuida de você, eu cuido de mim, tu fica no teu orgulho, eu fico no meu, eu fico no meu ponto de vista, tu fica no teu, tu acha que está certo aí, eu acho que estou certo aqui. Isso é fake. Isso são pessoas que, cara, olha, vamos ser o seguinte, vamos cada um cuidar da tua vida, que legal. Cuida da tua, cuida da minha. Aí eu não cresço e tu também não cresce. Porque a gente só cresce em relacionamento. E esse foi um testemunho lindo que eu recebi essa semana. E o testemunho é o meu. Ontem a gente teve uma reunião em casa. E aí na hora eu falei de um jeito com a Michele. Meu irmão, eu não precisei de um profeta me falar. Olha, tu errou. Eu não precisei do galo cantar. Só precisei reconhecer o meu erro e dizer, bah, Michele, me perdoa. E eu sou o tipo de pessoa que assim, que se o meu erro é em coletivo, eu peço perdão em coletivo. Pode ser onde for, o meu erro foi coletivo, eu peço perdão no coletivo, para dizer, gente, olha, eu errei. Eu falhei. Ah, me perdoa. E sabe qual é o legal? O legal é quando você tem uma atitude de reconhecimento do seu erro e pede perdão, meu irmão. Cara, tem essa sinergia de amor e de perdão, que cada um reconhece a sua parte, aonde foi. E, cara, como é bom tu viver com pessoas assim. Onde há uma transparência, onde há uma sinceridade, onde há um reconhecimento de que, olha, hoje eu fui eu, amanhã é você, então hoje eu vou te tratar com amor e com perdão, porque amanhã eu vou errar contigo. E dá para tu tratar também com amor e com perdão. Nessa área aqui, tu tem que crescer bastante, eu vou ter paciência contigo, mas naquela área ali, sou eu que tenho que crescer, e por favor, tenha paciência comigo, porque eu estou em processo ainda. Como seria bom se a gente reconhecesse as áreas da nossa vida que nós precisamos de transformação e que a gente dissesse para as pessoas, olha, nessa área aqui, eu estou em obras. Está vendo a plaquinha aqui? Então, vai devagar porque eu estou em obras. E quando eu falhar, fala comigo, me corrige, mas pode falar, fala comigo. Porque eu estou em obras mesmo, eu quero pessoas como você do meu lado, para me corrigir, para me falar a verdade. Fala comigo. Amém?